Bom, depois de tanta brabeza aqui, porque eu fico bravo, gente. Porque o cigarro é o primário, é o início do erro. É o início da destruição do corpo. Depois de tanta brabeza minha, eu vou contar a história do Pássaro Azul, daquela coleção antiga. Ninguém tem isso aqui, ó, ninguém. Vocês podem varrer a internet de ponta a ponta. Eu uma vez encontrei essa enciclopédia traduzida em inglês. Eu ia comprar para minha filha. Quando eu fui comprar, já tinha sido vendida pelo Amazon. Isso tem uns 15 anos atrás, 20 anos, sei lá, né? É um conto de A.M.E. de Auro, vamos ver quem é, né? M.E. ponto de apóstrofe A apóstrofe complicado, viu? D-A-U-L-N-A-Y. Escritor infantil. Bom, eu não sei, é o Pássaro Azul de... Aqui fala de M.E.D.Aulnay, né? O Pássaro Azul. Era uma vez um rei muito poderoso que tinha uma filha que se chamava Florinda. A jovem era tão bela como boa e gentil. Mas o rei era viúvo e um dia casou-se pela segunda vez. Escolheu para a esposa uma nobre senhora, muito bonita e também viúva. Desculpe, que tinha uma filha de cara marcada por manchas vermelhas, como uma truta, e por isso era apelidada por todos de Trutinha. Além de ser feia, a jovem era também malvada, como sua mãe. Os primeiros anos de sua vida, Trutinha os tinha passado junto com os de sua madrinha, a fada Susa. Mas quando a mãe se casou de novo, ela foi morar no palácio. O contraste entre as duas princesas era muito vivo, e enquanto todos queriam bem a Florinda, ninguém se aproximava de Trutinha por causa de sua feiura e grosseria, né? Quem é que quer ouvir isso, né? Grosseria, Deus me livre, né? Por isso a madrasta e sua filha começaram a odiar Florinda, e a rainha declarou, né? Porque o rei poderoso tinha uma filha chamada Florinda, era tão bela como gentil. E a outra que ele casou era má e feia, né? Por isso a madrasta e sua filha começaram a odiar Florinda, e a rainha declarou: não permitiremos jamais que Florinda se case antes que Trutinha encontre um marido. Algum tempo depois, foi anunciada a chegada ao palácio de um jovem rei, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aqui, vou puxar para cá, né? Depois de algum tempo, foi anunciada a chegada ao palácio de um jovem rei que se chamava Gentil, muito rico e poderoso, e a rainha fez vestir Trutinha com os vestidos mais suntuosos.
enquanto não deu a Florinda nem mesmo uma fita para amarrar os cabelos. Coitadinha da Florinda, né? E tem gente que é assim até hoje aqui no Brasil e no mundo. Gente ruim. E vai passar nas regiões umbralinas. Com certeza. Eu fico revoltado, sabe, gente? Não deu nem uma fita para ela amarrar no cabelo. Quanto ao rei gentil, entrou na sala do trono, a pobre princesa se escondeu num canto, mortificada com o vestido ordinário que levava, mas era tão bela a si mesmo que o soberano foi direto a inclinar-se diante dela. O rei que visitou o palácio, o rei muito rico, ela era tão linda que ele foi nela direto. Inclinou-se assim, ó. Antigamente tinha essas reverências, né? Foi direto a inclinar-se diante dela e lhe endereçou muitas palavras delicadas, e nem mesmo, ao menos, lançou um olhar para a trutinha. Mãe e filha ficaram tão despeitadas que decidiram fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, a rainha fez colocar a Florinda, encerrar a Florinda numa torre, prendeu a Florinda numa torre, na qual somente sairia quando partisse o rei gentil. Esse rei que era de outro reino, muito rico, muito poderoso, que estava procurando uma moça para casar, né? Apesar do desaparecimento de Florinda, o rei continuou a não prestar atenção à trutinha e a pedir a todos notícias da bela jovem que lhe prendera o coração. Ele ficou desorientado, o rei, né? E começou a perguntar onde é que ela está, onde é que ela não está. Ele ficou apaixonado. A pedir a todos notícias da bela jovem que lhe prendera o coração. Perguntou inclusive à rainha, que respondeu desdenhosamente: Florinda é má, vaidosa e tola. Por isso ficará de castigo, trancada numa torre, até que Trutinha se case. O rei gentil não acreditou numa só daquelas palavras. Aliás, decidiu a rever Florinda, a qualquer custo, e ninguém seria capaz de dissuadi-lo de seu propósito. Aproximou-se de uma donzela da corte e lhe pediu um conselho. Senhor, não deve preocupar-se. Prometo-lhe que a princesa aparecerá. Esta noite, a janela que dá para o jardim, disse a jovem, né? Senhor, não deve se preocupar. Prometo que a princesa aparecerá esta noite, na janela que dá para o jardim, disse a jovem, né? Porque o rei pediu conselho a uma donzela da corte. Ela falou isso para ele. Depois correu a contar tudo à rainha. Ela não era boazinha não, essa mulher, viu? A hora marcada, o rei gentil foi para o jardim e ficou olhando ansiosamente a janela em que deveria aparecer Florinda. Mas quem apareceu foi Trutinha, que tinha o rosto coberto por um véu negro. Aqui, ó. O véu negro, ó. O rei ele foi numa carruagem com rãs aladas, né? Coisa muito bonita. O rei não descobriu o engano, jurou a Trutinha amor eterno e lhe colocou no dedo seu próprio anel. Depois, antes de recolher, se ajuntou. Amanhã à noite virei buscá-la. Fugiremos juntos e iremos para um país vizinho, onde poderemos casar imediatamente. A rainha, inconformada de tudo, sentiu-se felicíssima, né? Informada, aliás. A rainha, informada de tudo, a rainha má, né? Mãe da Trutinha, que era horrorosa e má, né? A rainha, informada de tudo, sentiu-se felicíssima
e, na noite seguinte, acompanhou Trutinha até o jardim. A moça continuava envolta em seu véu negro. Ela continuava lá. O rei chegou num coche tirado por rãs aladas. Olha aqui, que lindo, ó. As rãs aladas do rei, ó. Né? E ela estava com o véu, o rei não conheceu, pensou que era Florinda, né? Eu já perdi aqui, porque o livro está só os pedaços. Se desculpa, gente. Pássaro azul. O rei chegou num coche tirado por rãs aladas, propriedade de um seu amigo feiticeiro. Trutinha embarcou e Gentil perguntou-lhe onde desejava ir. Ela indicou o castelo da fada Susa, e para ali eles foram com a rapidez de um raio. Aquele castelo era feito de diamantes e tinha as paredes transparentes. Enquanto o rei Gentil esperava numa sala, né? Viu que na sala vizinha Trutinha retirava o véu. Compreendeu que fora enganado. Viu aquela mulher horrorosa, né? Quando a princesa retornou acompanhada de sua madrinha, Gentil exclamou: desejo casar-me com a princesa Florinda e não com esse malvado monstrengo. Mas o senhor se casará com a Trutinha, replicou a fada Susa friamente. Foi no dedo dela que o senhor colocou seu anel e agora tem de manter sua palavra. Então tocou o rei com sua varinha mágica e Gentil sentiu os pés prenderem no chão como se fossem soldados. Ela tocou e prendeu o rei, né, o príncipe. Ficou assim por 20 dias e 20 noites, e de vez em quando a fada lhe perguntava: já se decidiu? Casará com Trutinha? Ela deu um toque com a varinha e prendeu o rei no chão. Ficou preso lá. Mas o rei respondia: já se decidiu? Casará? Decidiu? Casará com Trutinha? Mas o rei respondeu: nunca! No 21º dia, a fada lhe disse: se não casasse com Trutinha, o senhor fará penitência por 7 anos. Não me importa, respondeu o rei, desde que não a veja mais. Então a fada Susa tocou com sua varinha e o rei Gentil se transformou num belíssimo pássaro azul. Ah, que interessante! Que voou pela janela. O pássaro voou diretamente para o castelo de Florinda, mas também Trutinha partira de viagem de volta para voltar a casa e ali chegou antes dele. Ouvida toda a história, a malvada rainha ordenou outro estratagema. Fez vestir Trutinha de noiva e depois a conduziu à torre onde a pobre Florinda vivia prisioneira. É inútil você pensar ainda em Gentil. O príncipe, né, disse-lhe, porque ele casará com Trutinha. E lhe pôs no dedo seu próprio anel. Florinda reconheceu o anel e desatou em lágrimas desesperadas, enquanto a rainha e Trutinha se afastavam triunfantes. Elas pensavam que o rei ia casar, né? Daquele dia em diante, a pobre moça não saiu mais da janela, para que não a vissem chorar as damas que a serviam. Nada mais conseguia interessá-la,
nem mesmo um belíssimo pássaro azul que voava continuamente perto de sua janela, um pássaro azul que voava continuamente perto de sua janela e pousava num cipestre bastante próximo, né? Mas numa noite em que os servidores dormiam, o pássaro pousou no peitoril da janela e disse: olha aqui o pássaro, olha, azul, ó. Pousou no peitoril da janela e disse-lhe: estou aqui porque amo somente você e só com você me casarei. E lhe contou toda a história. Florinda sentiu-se felicíssima. Dá licença. Aí não é Covid não, viu? Florinda sentiu-se felicíssima, porque o pássaro contou toda a história. Que ela aprisionou ele, colou ele no chão e depois transformou ele num pássaro azul. Florinda sentiu-se felicíssima, embora angustiada pelo temor de que o pássaro pudesse ser abatido pelos caçadores ou por qualquer abutre esfaimado. O encantamento deveria durar 7 anos, mas estavam dispostos a suportá-lo, com paciência, agora que poderiam ver todas as noites, né? Eles se encontravam, ele como pássaro e ela como princesa. Conversaram juntinhos até o alvorecer. E quando apontou o sol, o pássaro azul voou para seu palácio, entrou pela janela na sala do tesouro e apanhou de um cofre um estupendo par de brincos. No dia seguinte, apanhou um magnífico par de braceletes. No terceiro dia, um maravilhoso colar de pérolas. Todas as noites voava até Florinda, que o esperava enfeitada com aquelas joias. Ele dava as joias para ela, né? Certo, ele levava ela no bico, as joias no bico, né? Com aquelas joias, porque sabia que o rei tinha prazer nisso. Durante o dia, entretanto, escondia as joias prudentemente sob o colchão, né? A Florinda. Passaram-se assim 2 anos, durante os quais a rainha não fez outra coisa senão procurar um marido rico para a Trutinha. Mas ela era feia demais e tão feia e maldosa, né? Quem queria um trem esquisito daquele? Passaram-se assim 2 anos, durante os quais a rainha não fez outra coisa senão procurar um marido rico para a Trutinha. Se se tratasse da princesa Florinda, seríamos mais do que felizes, respondiam os príncipes. Mas de Trutinha não queremos nem ouvir falar, era feia demais, pelo amor de Deus. A rainha estava mais do que furiosa contra a pobre moça, e uma noite, acompanhada de Trutinha, foi procurar Florinda na torre. A rainha estava mais do que furiosa contra a pobre moça, e uma noite, acompanhada de Trutinha, foi procurar Florinda na torre. Enquanto estavam para abrir a porta do quarto, ouviram vozes e entraram sem anunciar. Florinda teve apenas tempo de fechar a janela, a fim de que o pássaro voasse, mas estava ainda enfeitada com todas as joias. Mãe e filha olharam-na de boca aberta, ficaram estupefatas, né? Onde você arranjou todas essas joias? Perguntou a rainha. E com quem você falava? Florinda não respondeu, e a madrasta, furiosa, começou a esquadrinhar o quarto. Quando mexeu no colchão, despenhou uma verdadeira cascata de pérolas, esmeraldas, diamantes. Como Florinda se obstinava em não dizer uma palavra, a rainha ordenou a uma de suas donzelas para que passasse a dormir no mesmo quarto, com o fim de vigiar Florinda, mesmo à noite. E por 1 mês inteiro ela não pôde mostrar-se à janela, embora visitasse todos os dias
o pássaro azul voava. O pássaro voava até lá, mas a madrasta, muito ruim, colocou uma mulher para tomar conta dela, para dormir com ela. E o pássaro não podia chegar lá, né? Mas ele aproximava, mas não entrava, né? Uma noite, finalmente, Florinda achou que a donzela tinha adormecido, e então atreveu-se a abrir os vidros. Imediatamente o pássaro pousou no peitoril e os dois namorados puderam trocar algumas palavras. Infelizmente, a donzela apenas fingia dormir. Olha que moça ruim! A donzela que acompanhava ela, a mano da madrasta, fingia dormir. E assim conseguiu descobrir alguma coisa. No dia seguinte, correu a relatar tudo o que tinha visto à rainha, que logo arquitetou um plano diabólico. Ordenou que, entre os ramos do cipestre, né, onde costumava pousar o pássaro, cipestre era uma espécie de galho, né, uma árvore, né? Vamos olhar aqui o que é cipestre. Eu não sei. Cipestre, significado. Aqui está a definição de cipreste. Design. Comum às árvores e arbustos da fã. Das cupressaceas. É um arbusto, né? No dia seguinte, correu a relatar tudo o que tinha visto a rainha, que logo arquitetou um plano diabólico. Ordenou que, entre os ramos do cipestre, onde costumava pousar o pássaro, fosse escondido lâminas e punhais. Quando o pássaro azul pousou na árvore, uma lâmina cortou-lhe uma pata. Então caiu, e outra lâmina cortou-lhe as asas. Enfim, meio morto e coberto de sangue, conseguiu se arrastar até as raízes de uma árvore afastada, onde se escondeu. Olha que rainha má! No entanto, seu amigo feiticeiro, alarmado porque não via retornar o rei, já tinha dado 8 voltas pelo mundo, soprando um chifre, o chamando pelo nome. Olha o amigo dele soprando o chifre, ó, chamando pelo nome. E não tinha notícia. Agora o pássaro azul, segunda parte, é grande essa história. O pássaro azul, que jazia agonizante pelas raízes das árvores, ouviu o chamado e respondeu com um débil lamento, né? Imediatamente o feiticeiro o encontrou e bastaram algumas palavras mágicas para deter o sangue e salvar o pobre rei. Mas como Vossa Majestade foi transformado em pássaro? Perguntou o feiticeiro. O rei gentil, com os olhos cheios de lágrimas, contou tudo quanto lhe acontecera e concluiu amargamente. Apenas Florinda sabia que eu pousava naquele cipestre, naquele ramo, né? Aquele galho. Portanto, foi ela quem fez esconder, né, as lâminas entre os ramos para me matar, né? A Florinda, aqui tem um erro aqui, ó. Tem um erro aqui, não foi a Florinda não, foi a outra madrasta, né? Portanto, apenas Florinda sabia que eu pousava naquele cipé. Portanto, a madrasta foi quem fez esconder as lâminas entre os ramos, porque é tão antiga essa enciclopédia que às vezes tem algum erro de concordância, né? Portanto, foi ela quem fez esconder as lâminas entre os ramos para me matar, e começou a chorar. Se é assim, Vossa Majestade deve esquecer aquela desalmada, disse o feiticeiro.
colocou o pássaro numa gaiola de ouro para que não fugisse e o levou para o seu país. Florinda esperou muitos dias e muitas noites, debruçada à janela, mas o pássaro não voltou mais. Algum tempo depois, o pai da princesa morreu, né, o pai da Florinda, e o povo, farto da prepotência da rainha malvada, invadiu o palácio e, acreditando fazer uma coisa justa, matou a soberana. Trutinha foi então constrangida a fugir, refugiar-se no palácio da fada Susa. E Florinda, libertada, assumiu o trono em meio à alegria geral. Imediatamente, Florinda nomeou um conselho de regência, disfarçou-se de mendiga e levando consigo as joias de gentil do príncipe, né, começou a girar pelo mundo em busca do seu amor perdido. Enquanto isso, o feiticeiro foi procurar a fada Susa, que era sua velha conhecida, e lhe pediu que libertasse o rei do encantamento que era prisioneiro, né? Quer dizer, a fada Susa era amigo do feiticeiro, amigo do príncipe. Eu quero que Gentil se case com minha filhada, Trutinha. Eu quero que o Gentil respondeu a fada. Farei uma experiência. Restituirei ao rei sua aparência por um breve período, e Trutinha irá viver no palácio com ele. Se, depois de 3 meses, Gentil decidir desposá-la, continuará homem. Caso contrário, voltará a ser pássaro. E só depois de 7 anos, readquirirá o aspecto humano. Quer dizer, a fada, essa fada aqui, ó, não concordou com o feiticeiro. O feiticeiro não pôde obter mais do que isso. Trutinha foi viver no palácio de Gentil. O príncipe, se bem que voltasse a ser homem, era infeliz. Por quê? Pensava sempre na maldade de Florinda. Era infeliz porque pensava sempre na maldade de Florinda. E de outra parte, não era, está errado aqui, na maldade da madrasta. E de outra parte, não conseguia afeiçoar-se àquela rapariga de manchas vermelhas, né? Porque a Florinda, na realidade, ela era muito erro de concordância. Então tem que contar a história e corrigindo, porque os livros são muito antigos, né? Trutinha, ao ver, era infeliz porque pensava sempre em Florinda, e de outra parte não conseguia afeiçoar-se àquela rapariga de manchas vermelhas, né? No entanto, Florinda andava pelo mundo, mas ninguém sabia dar-lhe notícias do pássaro azul. Um dia, sentou-se à margem de um regato a suspirar melancolicamente, quando passou por ela uma velhinha, que lhe perguntou o que sentia. Florinda contou-lhe tudo e a velhinha lhe disse: sou a irmã da fada Susa, e posso lhe dizer que o rei Gentil está em seu próprio palácio. Fique com esses 3, 4 ovos, mas só os quebre em caso de necessidade. Né? A irmã da fada Susa, que era uma fada boa, né? Florinda agradeceu a velhinha, guardou os ovos na sacola e retornou à viagem. Caminha que caminha, um dia chegou ao pé de uma montanha de marfim, tão alta e polida que era impossível escalá-la. Então rompeu um ovo e dentro dele achou 4 garras de ouro. Adaptou as mãos e aos pés
e arrastando conseguiu chegar lá em cima na montanha, né? Do outro lado da montanha se escondia uma imensa planície toda coberta de uma espécie de espelho. Os homens e as mulheres daquele país estavam mirando e, quando viram Florindo, começaram a gritar: onde vai aquela imprudente? Ai dela se riscar